Meu sonho está entrando aí na sua casa, entrando aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, talvez aí no seu carro, no seu trabalho. A mão poderosa do bom Pai está aí sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridão, estamos em plena campanha de oração. Jesus transforma a nossa família. E hoje é o último dia dessa campanha. Deus tem feito milagres, louvado seja o nome do Senhor. 17 horas hoje, 19 horas, palavra poderosa do pastor Sami Tipt. Nós cremos numa abundante colheita, nós cremos que o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. E nós queremos nessa manhã falar aqui de um tema maravilhoso que Deus tem ministrado no meu coração, que é família saudável em tempos de pandemia. E a pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim, que nós precisamos fazer: é possível, meu queridão, ter uma família saudável mesmo em tempo de pandemia? Com certeza, meu queridão, é possível. E Deus quer fazer isso aí na sua casa, Deus quer fazer isso aí na sua família, Deus quer transformar a sua família numa família saudável. Mas existe um mito, queridão, preste bem atenção nisso que eu vou explicar. Existe um mito de família perfeita. Queridão, você não vai achar nenhuma família perfeita. Por mais que a família do Charles e da Silvinha seja uma família maravilhosa, por mais que a família do pastor Djalma e da Sandrinha seja maravilhosa, do pastorzão Gilson, da Vasti, do Ronaldo, da Taninha, irmão amado, não existe família saudável. Não existe famílias perfeitas, existem famílias saudáveis. E Deus quer nos ensinar isso nessa manhã. Como termos uma família saudável, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de crise e em momentos de dificuldade. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 26. No capítulo 26 nós vamos ler especificamente os versículos 24 e 25, mas eu quero falar para você sobre o contexto de Gênesis 26. Muito parecido com os momentos que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo momentos de crise, nós estamos vivendo momentos de dificuldade, vivemos momentos de muita luta. E da mesma forma que Isaac, lá no capítulo 26 de Gênesis, também estava enfrentando uma grande crise. Uma crise causada por uma grande fome, por uma seca que estava açoitando as nações naquela época. E mesmo durante, olha que coisa tremenda, mesmo Isaac e sua família enfrentando uma grande crise, uma grande seca, a fome que estava assolando, ele plantou e fez uma abundante colheita. Irmão amado, nós cremos que por mais que você esteja vivendo crise, quando a mão poderosa do Senhor é sobre a sua vida, você avança, você prospera, mesmo no tempo de crise, como aconteceu com Isaac. E ele fez uma grande abundante colheita, mas em contrapartida, o que aconteceu com ele? Se levantou uma grande inveja dos filisteus, dos habitantes daquela nação, e obrigaram Isaac e sua família a deixarem a sua casa, deixarem a sua terra, deixarem sua plantação e irem para o vale de Gerar. Chegando lá no vale de Gerar, Isaac foi retomar os poços que seu pai Abraão tinha aberto. E os filisteus novamente discutiam com ele, falando: não, esses poços são nossos, você não tem direito aqui. E acabavam entulhando os poços de Isaac. Eu quero parar um pouquinho aqui. Talvez seja o momento que você esteja vivendo, um momento de crise, um momento de não saber o que fazer, um momento de dificuldade. Talvez você perdeu o seu emprego, talvez você está enfrentando momentos de enfermidade, talvez você está passando por situações terríveis e cruéis, como Isaac estava fazendo. E nós vamos aprender na palavra do Senhor como ter uma família saudável, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de pandemia. Olha, observa comigo no versículo 24, que coisa extraordinária. Irmão, nosso Deus, como nós acabamos de cantar, nosso Deus é o bom Pai. O bom pai quando o filho está passando necessidade, esse bom pai não liga: estou chegando aí, você precisa de ajuda. No momento de luta, de dificuldade, o bom pai aparece na nossa vida. O nosso pai, ele surge na nossa vida, sem avisar, nos nossos momentos de dificuldades. Olha aí no versículo 24, naquela mesma noite, irmão, preste bem atenção, quando Isaac e sua família estava vivendo um momento de muita luta, de muita dificuldades, de crise, de deixar sua terra, de inveja, de oposição, de entulhar os
poços que seu pai tinha cavado, quando ele vivia isso, momento de crise, olha o versículo 24, lhe apareceu o Senhor. O Senhor vem na nossa vida na hora que a gente mais precisa, na hora que a gente está passando por lutas, na hora que nós estamos passando por dificuldades, o nosso Deus vem em nossa direção, aleluia, esse é o nosso bom Pai, Ele não te deixa na mão. Meu queridão, talvez você esteja passando por essa situação, e Deus está chegando aí na sua casa, Deus está chegando aí na sua família, e quando Deus chega, Ele traz aquilo que nós precisamos ouvir. Olha no versículo 24, olha que Deus diz para Isaac naquela noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Então Isaac teve essa experiência com Deus, ouviu a voz do Senhor, e aí Isaac colocou em prática algumas atitudes. Olha, preste bem atenção. E nessas atitudes de Isaac, nós vamos aprender como nós colocarmos em prática algumas marcas de famílias saudáveis, mesmo vivendo momentos de crise, mesmo vivendo momentos de pandemia. A primeira atitude que Isaac tomou no versículo 25, olha, preste bem atenção. Então, levantou ali um altar, olha aí, guarda essa palavra, altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, guarda aí tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. A primeira atitude que nós aprendemos aqui no texto, para termos uma família saudável mesmo em tempo de pandemia, está aí, meu irmão, olha que princípio tremendo, versículo 25, parte A, então levantou ali um altar. Se eu quero ter uma família saudável, eu preciso restaurar o altar na minha casa, na minha família. William, o que é isso? Restaurar o altar na minha casa, na minha família, é restaurar uma intimidade, uma comunhão profunda com Deus. Famílias saudáveis, famílias que vivem sonhos e projetos que Deus já tem preparado. O altar é prioridade. O altar é coisa séria. Queridão, eu quero desafiar você. Já temos falado isso na igreja. Quando o seu celular despertar, meu queridão, primeira coisa que você deve fazer, escorrega. Fique de joelhos. Comece o teu dia aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o lugar mais alto que você vai chegar. Restaurar o altar, meu queridão, é declarar, é viver como Jesus, o centro da nossa família. Restaurar o altar, meu queridão, é voltarmos ao primeiro amor. Restaurar o altar é, queridão, é estabelecermos o culto doméstico todo dia você ministrar, você orar sobre a vida da sua esposa, você orar pelos seus filhos, esposa, ore pelo seu marido, pais, ore pelos seus filhos, filhos, orem pelo pai. Nós precisamos construir, restaurar, meu queridão, que o altar do Senhor seja algo que seja preciso, poderoso dentro de cada casa, cada família precisa restaurar o altar. E nós entendemos, irmãos, que nós precisamos restaurar esse altar, tanto na vertical como na horizontal. Como é que eu posso e quero restaurar o altar do Senhor se eu estou magoado com a minha esposa? Que eu rompi um relacionamento com uma pessoa muito querida na minha vida. Então a restauração do altar passa por pedir perdão e liberar perdão. E nisso, querido, talvez você essa noite dormiu brigado aí com a sua esposa, rompeu um relacionamento com uma pessoa muito querida da sua casa. Então, se você de fato quer restaurar esse altar com Deus, nessa manhã, que nesse dia seja um dia de restauração de relacionamentos. Queridão, não sei se você sabe, mas hoje, dia 31 de maio de 2020, os cristãos em toda a face da terra celebram o Pentecoste. E que nessa manhã, o Pentecoste de Deus venha aí na sua casa, venha aí na sua família, com restauração de relacionamentos, com restauração do altar, que você, queridão, venha tomar um propósito, eu vou buscar o Senhor, que o Senhor seja o centro da minha vida, eu vou ler a palavra, é tempo de nós voltarmos para a palavra, estudarmos a palavra, meditarmos na palavra. A palavra de Deus é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Nós precisamos, querido, se eu quero ter uma família saudável, eu preciso restaurar o altar, eu preciso buscar essa comunhão com Deus, eu preciso restaurar os meus relacionamentos. E um tempo atrás eu lembro com muita tristeza e também depois com felicidade, eu fui realizar um culto fúnebre, irmãos. E chegando lá naquele culto fúnebre, eu fui assim, eu fiquei muito triste, porque aquela irmã aqui da nossa igreja que tinha falecido, ela tinha 2 filhos.
E esses dois filhos não se conversavam, não tinham um relacionamento há mais de 10 anos. E aí eles tiveram que ir para aquele velório da mãe deles. Aquela tristeza, a dor da separação da sua mãe. E ali estava de um lado do caixão um dos filhos e sua família, e do outro lado do caixão a outra família, e eles não se conversavam. Era um clima horrível. Querido, foi um dos velórios mais difíceis que eu já tive oportunidade de realizar e presenciar. Famílias divididas, meu querido, que não conseguem ser saudáveis sem o perdão. E o Espírito Santo me conduziu naquela manhã, daquele sepultamento, para falar sobre o perdão de Jesus e o perdão que nós precisamos conceder aos nossos familiares e às pessoas que nós estamos feridas, magoadas, ressentidas, e pela misericórdia de Deus, através dos filhos daqueles irmãos, dos netos da nossa irmã falecida, aquela família foi se aproximando, e naquela tarde eles tiveram um perdão, uma restauração. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer aí na sua casa. Talvez, meu queridão, há irmãos que não se conversam há tantos anos, há pais que brigaram com seus filhos, há filhos que brigaram com seus pais. Como é que eu quero ter uma família saudável? Como é que eu quero ter comunhão com Deus, se eu não consigo ter comunhão com os meus irmãos, com os meus familiares? A restauração do altar passa, querido, pelo pedido de perdão. Que nesse domingo de Pentecoste, que nesse domingo do último dia da campanha da família, que haja uma restauração, uma transformação na sua casa, na sua família. Se há falta de perdão, que o perdão venha para dentro da sua casa. Essa semana eu tive a oportunidade de pedir perdão para minha filha. Eu falei com ela de uma maneira desagradável, muito grosseira, e ela ficou magoada, ferida. E eu fui para lá, cheguei pertinho dela, falei: você é muito amada, papai errou, eu estou pedindo perdão. E ela liberou perdão. Querido, isso não é família perfeita. Você não vai encontrar família perfeita. Você não vai encontrar famílias, irmãos, que vão acertar 100%. Mas nós podemos ter uma família saudável, onde Jesus é o centro, onde o altar está restaurado, onde pais e mães e maridos e esposas, pais e filhos, filhos e pais pedem perdão, liberam perdão. Então é possível você sonhar com uma família saudável. Essa primeira atitude que Isaac tomou, ele foi elaborar, restaurar o altar. A segunda atitude que nós encontramos na outra parte do versículo 25, olha que coisa tremenda. A segunda atitude, nós precisamos cumprir os papéis. Cada membro da família precisa cumprir o seu papel. Versículo 25, parte B. Olha o que Isaac fez. Isaac armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Isaac armou a sua tenda e os demais foram cumprir as outras tarefas da casa, cumprir os outros papéis. Uma família saudável, cada um precisa cumprir o seu papel. E eu estou falando aqui com pais, estou falando aqui para filhos, para esposos, para esposas, e cada um de nós temos os nossos papéis dentro da família. Eu quero falar agora para os maridos, lá em Efésios capítulo 5, irmãos. Há uma palavra tanto para maridos como para a esposa. E a palavra para os maridos, o papel do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Queridão, maridão aí dessa casa, dessa família, eu quero desafiar você a amar a sua esposa. A sua esposa, meu querido, depois de Jesus, é a pessoa mais importante da sua vida. Guarde isso. Depois de Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, do nosso Deus, a pessoa mais importante da nossa vida é a tua esposa, é o teu esposo. E nós precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, traz um outro papel para os homens. Coabitai com elas com entendimento. Toda mulher gosta de viver, meu querido, um casamento com entendimento. Entendimento, meu queridão, onde você deixa a tua esposa falar. Mulher quer falar no casamento, e muitas vezes a mulher começa a falar e a gente já fechamos a porta. Então, queridão, papel do marido, amar a esposa, coabitar com entendimento. Em capítulo 3, versículo 7, 1 Pedro também fala: coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Queridão, nós precisamos trazer essa honra para dentro da nossa família. Uma família saudável, ela vive debaixo desse amor. Uma família saudável vive debaixo de entendimento, de conversa, de honra. Está faltando muita honra dentro das nossas famílias. É marido desonrando a esposa, esposa desonrando o marido, filho desonrando o pai. Uma família saudável, ela anda debaixo da honra.
Que nessa manhã de Pentecostes, que o Senhor faça um milagre aí na sua casa. Que seja restabelecido o amor. Que seja restabelecido o entendimento, a comunicação. Seja restabelecida a honra dentro do casamento. E o papel para as mulheres também está lá em Efésios capítulo 5, versículo 24. Fala da submissão. Muitas mulheres não querem ser submissas, porque compreendem errado o conceito de submissão. Submissão não é escravidão, é estar debaixo da mesma missão que o seu marido. Mas, maridão, escuta o que eu vou dizer para você. Qual mulher que é amada como Cristo amou a igreja, que vive em entendimento e honra, não quer ser submissa ao seu marido? Eu sei que não é uma situação de tomar lá da cá, cada um tem que fazer a sua parte. Eu tenho que cumprir o meu papel, independente se a minha esposa não vai cumprir. A mulher tem que cumprir o papel dela, independente do marido. Nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. E quando você começa a cumprir os papéis, quando você começa a ser obediente à palavra, a mão poderosa do Senhor vem transformando a sua família. E tem papéis aqui para os pais, que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Quantas vezes, meu queridão, eu já pedi perdão porque eu provoquei a ira dos meus filhos. Tive que pedir perdão, às vezes uma brincadeira exagerada, às vezes algo que eles não gostam. E eu preciso pedir perdão, arrepender e mudar. E filhos, ei filhão, olha lá em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3, que você deve obedecer aos vossos pais. Que você deve honrar os vossos pais. Esse é o papel dos filhos. Independente se seu pai foi bom ou não foi bom, independente, meu queridão, se seu pai é crente ou não é crente, você precisa honrar os seus pais, honrar sua mãe, honrar o seu pai, obedecer aos seus pais. Querido, esse é o segredo. Esse é o segredo de famílias que vivem de maneira saudável. Você não vai viver famílias perfeitas. Nós vamos errar, vamos ter que pedir perdão, nos arrepender, mudar de conduta. Mas é possível sonharmos nessa manhã com uma família saudável, que vive o altar e cumpre os seus papéis. E quando falo de cumprir os papéis, nós precisamos também dividir as tarefas domésticas. Nós temos ouvido, nesse tempo de pandemia, que muitas mulheres têm reclamado que o marido está em casa, está lá trabalhando em home office e não quer ajudar em nada. Ei, maridão. Ei, queridão, também estou em home office. Eu não amo lavar louça não, querido. Mas de vez em quando eu tenho que ir lá para a louça também. Queridão, se eu amo a minha esposa, eu preciso servir. Quem ama, serve. Quem ama, demonstra que está apaixonado por essa esposa. E uma das formas de honrar, eu tenho aprendido isso com o pastor Gilson. Já faz quase 9 anos que eu faço isso com a Tânia. A Tânia, a minha esposa, não abre a porta do carro dela, queridão. Eu corro lá, antes dela chegar, eu abro a porta para ela, faço um elogio, princesa, mulher mais linda da face da terra. Aí à noite tem avivamento, queridão. Aí à noite tem avivamento, mas tu não honra, tu não ama a tua esposa, tu não quer servir, e à noite você está querendo avivamento, queridão. Começa a colocar em prática, começa a honrar a tua esposa. Esposa, começa a respeitar o seu marido. Começa a viver essa submissão bíblica, essa submissão que não é escravidão. Filhão, começa a honrar os seus pais, começa a obedecer. É possível nós vivermos um pedacinho do céu dentro de casa. Queridão, quando Jesus está dentro da nossa família, quando Jesus é o centro, quando você está buscando o Senhor, orando o Senhor, buscando, pedindo perdão, cumprindo o seu papel, é possível dentro de casa você começar a viver isso, começar a viver coisas extraordinárias. Queridão, e talvez você, nessa manhã, ouvindo essa palavra, fala assim, puxa, tem tanta coisa para consertar aqui dentro da minha casa, dentro da minha família. Tem tanta coisa que eu preciso mudar. Irmão, vamos tomar essa decisão. Vamos tomar decisões de mudar nessa manhã. Querido, eu quero voltar com você lá no versículo 24. Você que está aí quebrantado, orando, falando, Deus, transforma a minha casa, transforma a minha família, transforma meus filhos, meu casamento. Olha que Deus, eu quero ler novamente. A experiência que Isaac teve com Deus, no versículo 24. Naquela mesma noite, onde Isaac estava enfrentando uma grande luta, apareceu o Senhor e lhe disse, guarda essas palavras agora, meu queridão. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o teu Deus, não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei. Deus quer fazer isso na sua casa. Deus quer fazer isso na sua família. Se talvez o medo está tomando parte, o medo está reinando aí na sua casa, não temas, queridão, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ele é contigo, Ele vai te abençoar, Ele vai transformar a sua casa, Ele vai transformar a sua família. O nosso Deus é especialista em transformar famílias.
É isso que Deus quer fazer na sua casa. É isso que Deus vai fazer, meu queridão. Mas você precisa tomar essas atitudes de restaurar o altar, comunhão profunda com Deus. Queridão, cumpra o seu papel. Comece a enxergar pela fé transformações. Deus quer transformar a tua família numa família saudável. Nós vamos orar pela sua família. Mas antes de orar pela tua família, eu quero destacar aqui no versículo 24. Quando Deus fala com Isaac, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Tem muita gente que está nos assistindo agora, participando desse culto, que ele ainda não conhece Deus com profundidade. Conhece o Deus do pai dele, o Deus do avô, o Deus do antepassado, o Deus do amigo. Queridão, Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar no seu coração. Jesus Cristo te ama e tem um plano maravilhoso. A experiência aqui de Isaac. Talvez até aquele dia Deus era o Deus do pai dele. Como o próprio Deus falou para ele: olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, mas eu quero ser o teu Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar no seu coração, quer mudar a sua história, quer mudar a sua família. Jesus tem poder para transformar, e essa manhã é a manhã onde você precisa entregar totalmente a sua vida para Jesus. Ah, querido, Deus enviou Jesus, o Filho dele, para morrer na cruz por mim e por você. E lá na cruz ele pagou o preço pelos nossos pecados. E quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós entregamos a nossa vida e cremos nesse Jesus maravilhoso, ele vem morar no nosso coração. E quando Jesus vem morar no nosso coração, de fato, aí as nossas famílias vão começar a ser transformadas. E eu quero orar por você nessa manhã. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Eu quero que você ore assim comigo. Feche os seus olhos. Se você tem liberdade de estar entregando a sua vida para Jesus, coloca a mão aí no seu coração e deixa sair lá do fundo da sua alma essa oração, dizendo assim, fala assim para Deus, que essa seja a oração mais importante da sua vida. Talvez você está assistindo esse culto num outro horário, à noite, você não está no momento ao vivo, mas está assistindo depois. Jesus te ama, e Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história, quer remover as dores, Jesus quer arrancar essa culpa. Ora assim comigo, meu queridão, ore assim comigo, coloca a mão no seu coração, fala assim: Senhor Deus, eu me arrependo, papai. Eu me arrependo do meu pecado de tentar controlar a minha própria vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, entra no meu coração. Vem ser o meu único Senhor e Salvador. E eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Amém e amém. Meu queridão, se você fez essa oração pela primeira vez, está aparecendo aí no telão um QR Code. Quero Jesus. Mira aí o teu celular. Nós queremos te ajudar. Nós queremos orar por você. Nós queremos te discipular, dar um relacionamento discipulador, te integrar na casa do Senhor, te levar para um PGM, para que você venha viver tudo aquilo que Deus já tem preparado para você. Talvez o seu celular não faça essa leitura no QR Code, mas você pode ir aí no chat, escreva assim: eu quero Jesus, fiz essa oração pela primeira vez. Escreva aí no chat. Ou queridão, ou se você também pode entrar lá no nosso WhatsApp, no 3041 44 44. Fale conosco, fale agora lá no WhatsApp: eu quero Jesus, eu fiz essa oração pela primeira vez. O Senhor está entrando aí na sua casa, o Senhor está entrando com salvação, com libertação. O Senhor está fazendo o maior milagre. O maior milagre é quando entregamos a nossa vida para Jesus. E eu quero orar pela sua família agora. Ah, meu queridão, o Senhor quer restaurar a sua casa, o seu casamento. Talvez seu casamento está destruído. Talvez você não consegue mais ter relacionamento com os teus filhos. E a palavra do Senhor para você nessa manhã é o seguinte: eu sou o teu Deus. Não temas, eu sou contigo. Eu vou abençoar. Eu vou transformar a sua família. Esse é o teu Deus. Se você tem liberdade, meu querido, aí na sua casa, levante as suas mãos aos céus. Comece a orar, clama ao Senhor pela tua casa, pela tua família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, clamar por essa casa, por essa família, por esse casamento. Oramos por um milagre nessa manhã, que essa palavra, Deus do Senhor, para Isaac, entre nessa casa. Eu sou o teu Deus, não temas, eu sou contigo.
Ele é contigo. Ele não vai te deixar andar sozinho, meu querido. Ele vai te abençoar, essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E no mais, Ele tudo fará. Entrega o seu casamento, entrega os seus filhos, entrega a sua vida. Essa é a manhã de Pentecostes. O mesmo Pentecostes que o Senhor fez lá em Atos 2, Ele quer fazer aí na sua casa. Oh Deus amado, sara as nossas famílias, papai. Sara esse casamento, papai. Restaura esse casamento. Nós repreendemos todo espírito de divórcio, todo espírito de desonra, todo espírito de desobediência. Pai, caia por terra, transforma as nossas famílias. Que nessa manhã de Pentecostes, no último dia dessa campanha, que o Senhor faça milagre. Faz milagres, Deus. Faz milagres, Deus, nessa casa. Faz milagres nessa família. Em nome de Jesus. Amém e amém.